e que transformou a vida dele. Foi confusão, para depois vir também muita exaltação da parte de Deus. Mas as decisões desse rapaz, desse homem, que foram fundamentais e necessárias. E eu coloquei o título do processo de crescimento. Porque assim como José, Deus trabalha na minha e na sua vida. E nós temos que passar pelos processos, temos que passar pelas etapas para alcançar o êxito. Então, pegue a sua Bíblia, Gênesis 37, do versículo 5 em diante. Aí eu coloquei, vamos ver, processo de crescimento. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Se não está na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Teve José um sonho, Gênesis 37, do 5 em diante, que contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Senhor Deus, esta é a tua palavra, é perfeita e inerrante. Deus Santo, eu peço mais uma vez que o Senhor possa me direcionar, para que eu possa ser apenas canal de transmissão da mesma. Eu quero repreender toda interferência e pedir que o Senhor mantenha a mente dos presentes cativa ao teu trono, para que venha, Senhor, direto do trono da graça, e nós possamos entender, em nome de Jesus. Uma história muito conhecida. José do Egito. Esse rapaz, filho de Jacó, ele era o predileto, porque ele era filho da velhice de Jacó. Jacó já tivera outros filhos anteriores a José, antes de José. E Deus deu um sonho, foi da parte de Deus esse sonho. José teve um sonho. E que nesse sonho, ele simplesmente, o caçula de todos, ele ia como se ele fosse dominar, reinar sobre os mais velhos. E todos sabem que a tradição, quem, é óbvio, iria suceder a governança da casa ou da tribo, enfim, era sempre o irmão mais velho. E a Bíblia nos fala que isso gerou um desconforto, uma discórdia, uma briga, uma contenda dentro da casa de José. Os irmãos odiaram José por isso, porque o pai já tinha esse apreço pelo moço. O pai fez uma túnica, a Bíblia nos fala, se você continuar lendo, em Gênesis ali, a Bíblia fala que Jacó fez uma túnica para José, uma túnica bonita e colorida, e aquilo gerava confusão. E ele teve este sonho. E este sonho tornou-se um tormento na vida desse menino. Todos nós passamos por processo de preparação nas mãos de Deus, para ser ensinado, formado e treinado. Ter o que a gente sempre fala aqui na Pedra Angular, ter o caráter de Cristo impresso no nosso caráter humano. Deus trabalha com o homem e com a mulher. Quando eu falo homem, todos sabem que eu estou falando do gênero humano, não o sexo masculino. Deus trabalha com o homem para que este homem e esta mulher, eles comecem a moldar suas atitudes, pensamentos na direção do alvo, a qual ele já tem preparado. Foi como o irmão, qual é o seu nome, querido? Adriano falou, a terra prometida. Irmãos, eu já falei, vou dizer de novo, não adianta nada servir Jesus, não adianta nada você fazer até ter obras na terra, se no dia do porvir, no grande dia, o principal de nós estarmos aqui e fazermos manutenção da caminhada com Cristo é a salvação. Então os processos que Deus prepara são diferentes. Já também falamos isso quando nós falamos do 4C, também falamos do caráter, o nosso exemplo, Cristo. Todos precisamos ser tratados no caráter. E Deus utiliza-se de diversas maneiras para executar este tratamento. Perdão. Tem pessoas que é trabalhada por Deus para liberar perdão. Humilhações, lutas, dificuldades, desertos, vitórias e derrotas. Deus tem para cada um de nós uma forma como ele teve para José. Antes que Deus pudesse usar José na terra, ele precisava ser preparado, purificado, ter o caráter dele moldado. Ele era um menino. A palavra de Deus nos fala no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8 ao 11. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador, mas sim juiz. Os irmãos de José foram juízes sobre a vida daquele menino. Eita, Jesus. Quando achavam que então ele era o predileto, aí o ovo de indês do papai. Quem é esse menino presunçoso? Está parecendo um pouquinho com Davi, né? Ou seja, o homem e a mulher de Deus, quando eles estão sendo preparados, eles têm algo de Deus diferente, as tribulações, a fornalha aumenta em muito. Aumenta em muito. O diabo que anda ao derredor, ele sabe. E às vezes ele dentro da própria casa, às vezes é no trabalho, não importa, ele sabe quem tem a chancela, a marca de Cristo, e logo ele vai começar a trabalhar contrário. E aí Deus, que eu não sabe, é onisciente, ele começa a preparar esta pessoa. Aleluia. Quantos crentes passam por provações e acham que Deus não está observando? Irmãos, Deus está atento a tudo e a todos. Aleluia. E quando você passa num processo, só tem duas situações. A Bíblia fala, do que reclama o homem, certo? Seus próprios erros. Então você pode estar colhendo o que você plantou. Calma. Vai ter que colher para depois mudar a história. Ou é Deus já te preparando para o porvir. Porque quando você e eu, e todos nessa sala, em nome de Jesus, lá embaixo do tempo intermediário também tem um chamado da parte de Deus, a fornalha vai esquentar. A diferença é como você vai se comportar. Eita. Como você vai entender. Parar de ficar perguntando para Deus por quê? E perguntar para o Senhor, para quê? Eu não lembro, ele estava conversando com o seu irmão. Como que alguém, era com o menino da academia, esqueci o nome dele, o Rafael. O homem só teve um sonho. A Bíblia não fala que o Espírito Santo de Deus manifestou-se na vida de José. A Bíblia não fala que Deus falou com José. A Bíblia fala que ele teve um sonho. O que leva a entender que Jacó passou muito bem para este filho os direcionamentos, as diretrizes, a maneira certa e honrosa de reconhecer, servir ao Senhor. Porque para quem conhece a história, a fornalha esquentou para José e muito. Os irmãos de José foram juízes e aplicaram uma sentença de morte sobre ele. Porém, o juiz dos juízes sabe o tempo e a maneira de realizar as sentenças. E a diferença é que em Cristo, a minha e a sua sentença sempre é de vida. O diabo pode até querer me paralisar e te paralisar, mas com Cristo é vitória. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim e de você. Ei, sabe o que aconteceu com José? O mais velho chegou para ele e disse assim: ô moleque, palavras minhas, mas a Bíblia fala isso. Ô moleque, você está dizendo que você vai mandar em mim, é? Não, eu tive um sonho. E depois ainda teve outro sonho. Teve vários sonhos que no final das contas eles tinham que se curvar a José. Quando o pai pediu para o mais novo levar para os irmãos mais velhos comida, os camaradas tramaram: vamos dar um fim no ovo de indês do papai. Vou matar José. Pegaram e jogaram José numa cova, um buraco. Passava ali uma caravana de mercadores. Viram José. Poderiam ter visto José. Vou matar, bate esse moleque magrelo, menino jovem. Não, pegaram José. Mesmo em meio às adversidades, Deus mostra o quanto Ele me ama e te ama. Está na hora de nós pararmos de reclamarmos e entendermos os processos de Deus nas nossas vidas. José estava sendo preparado para ser um grande líder. Deus sabia do teu e do seu potencial. Deus conhecia o potencial de José. Repita: Deus conhece o meu potencial. Não, mas você está falando de você mesmo, você está muito fraco. Deus conhece o meu potencial. Ei, crente, glória a Deus. Por acaso Deus chama derrotado? Não. Ele pega vencedor, só que muitas vezes o mundo já começa o processo para dizer que eu e você somos fracassados, fracassadas, mentirosos, mentirosas, prostituta, vagabunda. O mundo coloca 365 situações pejorativas. Deus só precisa de uma atitude. Deus não chega para você e fala assim: primeiro, você vai ter que mudar.
como orientação da nossa Câmara Umamé, né? Câmara, o irmão Bambu. Bambu, filho, vem cá. Eis-me aqui, Senhor. Já pensou se Deus começasse? Bambu, primeiro você tem que limpar seu nome para me servir. Já ia cair uns 365 crentes. Pá! Bambu, também você vai ter que primeiro resolver aquelas pendengas que você tem aí com aqueles monte de menina, com aqueles monte de homem. Já vai cair mais uns 300. Não, irmãos. Deus fala, palavra de Deus, vem como você está, mas não é para permanecer, é para mudar. Mas só o fato de Deus te chamar, Deus já está dizendo, eu acredito em você. O mundo pode não acreditar, o diabo pode tripudiar, mas o nosso Senhor sempre tem a última palavra. José, ele tinha um grande potencial, e disso também nós vamos falar. Melhor, olha que a palavra de Deus diz para mim e para você nessa. Olha só, calma. Pode até não parecer, mas Deus está no controle da situação. Melhor é o fim das coisas do que os princípios dela. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo. Oh, aleluia! O problema muitas vezes, quando nós estamos no meio da batalha, no meio da fornalha, nós nos agitamos. Nós nos debatemos, muitos, não são poucos, muitos saem dos caminhos do Senhor, começam um tal de falar, que é uma bênção, fala, Deus, a murmuração, não acredito, meu Deus, quando eu não te servia não era assim, meu Deus, aquela bênção, aí começa a fazer oração, com todo respeito à oração de feiticeiro, Senhor, leva essa bênção, Senhor, mas, irmãos queridos, imagina se José, a Bíblia não fala nada de pessoa José. Quando passou, aqueles mercadores tiraram ele, e aquele menino, imagino eu, cativo, preso ali, humilde, lembrando da boa vida que tinha, aquela túnica bonita toda rasgada. Aliás, estava sem porque o irmão levou e sujou de sangue de um outro animal para dizer para o pai que ele tinha sido morto. Imagina José sendo levado pensando, vou espraguejar quarta, quinta, sexta, oitava. Tem crente que não faz isso não, amém? Vou espraguejar quarta, quinta, sexta, oitava geração de fulano de tal. Maldito que me jogou no buraco, hein, irmãos? É a hora de você começar, Senhor. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, em nome de Jesus, eu creio. Eu creio que o Senhor vive. Deus, o que eu fiz, mas me ajuda, me dê forças. Senhor, José foi levado como Cristo. Muda ao matador. Como eu disse, os mercadores poderiam ter matado José. Na prova, Deus sabe do meio do seu potencial. Deixa Deus trabalhar. Mas fecha a boca. O crente, para ter êxito nesses processos de crescimento, e ele deu José como exemplo, ele tem algumas características peculiares. Quero compartilhar com vocês, na minha opinião, 3 características que o crente, para entrar no processo de crescimento, pastor, mas não, então você entra hoje, porque com Jesus tudo é novo. O Evangelho chama-se, tradução, boas novas. A boas novas para mim e para você nessa noite. Se você não tem, adquira, porque não é difícil, basta querer. Deus está sempre pronto para te abençoar e me abençoar. Basta você se posicionar. Primeira característica que o crente tem que ter para entrar num processo de crescimento, para obter vitória. Eu não quero nem entender ou saber qual está sendo o seu problema hoje. Deus sabe, mas eu e você temos que mudar algumas coisas. Primeira característica. Primeira coisa. Todo líder. José era um líder. E por que eu coloquei a palavra líder? Porque você é um líder. Você é um líder dentro da sua casa. Mas pastor, eu sou a 8ª filha de... Ei, você exerce liderança? Sim. Com as pessoas ao seu redor, todo o tempo. Lembra quando nós falamos sobre papéis? Você exerce papel de pai, você exerce papel de mãe, você exerce papel de filho, você muitas vezes é chefe, você muitas vezes é subordinado, mas você sempre exerce liderança. E a principal liderança que você tem que ter é simplesmente sobre a sua alma. Aleluia! O depósito das emoções nessa noite tem que estar totalmente sobre o seu controle, para que o Espírito Santo de Deus domine e seja a primazia na minha e na sua vida. José tinha total liderança nas suas emoções, porque imagina se ele começasse a maldizer a Deus. Muitos crentes já começam a perder por causa disso. Todo líder tem um sonho, uma visão de um futuro melhor para ele e para todos ao seu redor. Característica de uma pessoa vitoriosa: os meus e os seus projetos têm que ser coletivos.
Se você tem um sonho, primeiro eu, faria pouco meu pirão primeiro. Não, eu vou fazer assim porque eu sei que eu lá na frente alguém vai me ver, meu bambu vai me receber, vai ser uma coisa de louco. Esquece. Esquece. O individual, glória a Deus. O coletivo é do Espírito. Quando José teve um sonho que ele não tinha entendimento pleno, que nós vamos chegar lá na frente para saber por que tinha que ser José.